Pois bem, hoje vamos falar aqui sobre o sistema de numeração decimal e, para começo de conversa, temos uma historinha aqui que o livro nos dá, que diz assim: a mocinha pergunta, você sabe o que cinco pessoas, cinco flores e cinco pedras têm em comum? O garotinho pensa e responde que é a quantidade. Sendo assim, o que a humanidade levou centenas de milhares de anos para construir foi justamente essa ideia de número. Hoje, para a gente, é muito comum você. Muito comum, não, muito simples você olhar para uma determinada quantidade e poder expressar, fazer a quantificação daquela quantidade de forma numérica. Só que essa matemática ela não existia da forma que conhecemos hoje. Para a maior parte da humanidade, não havia nem não se tinha a noção de contagem. E isso foi se desenvolvendo com o passar do tempo, com o desenvolvimento das sociedades, das civilizações. Então, como é que se aprendeu a contar? Tem uma história muito contada em relação à matemática, é a história dos pastores de antigamente. Como ele não tinha como contar, fazer o controle numérico do rebanho, o que ele fazia? Ele associava a quantidade de ovelhas a uma determinada quantidade de pedrinhas. Ou seja, para cada ovelha que sai para pastar, o pastor colocava uma pedrinha no saquinho, ou seja, havia uma associação de uma pedrinha para cada ovelha. Se ao final da pastagem as ovelhas fossem retornando, sobrasse alguma pedrinha, seria sinal de que estava faltando alguma ovelha. Por quê? Para cada ovelha que volta no final do dia, era retirada uma pedrinha. Então, a sobra de pedrinha nessa sacola significaria a ausência de uma ovelha. Então, essa era uma maneira de fazer a contagem, através de associação. Aí tem uma coisa na matemática que é sempre válido ressaltar, a diferença entre número e numeral. A gente não pode levar em consideração que número e numeral são a mesma coisa. Por quê? Porque o numeral ele é a forma usada para expressar um número. Então, eu tenho, por exemplo, como está a garotinha aqui, ó, estendendo as mãos, ela está representando o número 5. Certo? Só que o numeral utilizado por ela foram justamente essa expressão aí corporal de estender a mão com os cinco dedos levantados. Por quê? Numeral é a forma usada para expressar o número. Qual é o número que ela está representando? 5. Qual é o numeral utilizado? A mão estendida com os cinco dedos levantados. Quando se preenche um cheque que eu, ao meu ver, é coisa do século passado, pouco se usa, você tem aqui o número, certo? Tem um numeral. Qual é a forma para representar o numeral? A forma escrita, a forma para representar o número, né? É a forma escrita por extenso e a forma escrita aqui, ó, numérica. 98 é o número 98 expresso aqui pelo numeral 98. E para representar um mesmo número, podemos utilizar numerais diferentes. Ou seja, vejam alguns exemplos aqui, ó, para representar o número 5. Todos esses elementos aqui, eles estão de alguma forma representando um número. 5, 5, 5 em português, 5 em inglês, 5 em algarismo romano, 5 em algarismo indo-arábico e 5 tracinhos representando o número 5. Bem, na linguagem comum, costumamos usar a palavra número no lugar de numeral. Só que número e numeral são coisas distintas. Numeral é a forma que se utiliza para se expressar um número. Bem, prosseguindo, vamos agora analisar aí como foi que se criaram regras e símbolos para a numeração, para a matemática. Diz aqui que trabalhar com grandes quantidades era um grande problema que se encontrava antigamente. Porque imagina aí um rebanho imenso, como é que você ia associar todas aquelas ovelhinhas à quantidade de pedra? Quanto maior a pedra, mais pesado seria para carregar. Então, daí veio a ideia de agrupar para visualizar melhor as quantidades, criando símbolos especiais para agrupamentos e regras para registrar quantidades com símbolos. Ou seja, uma forma de se agrupar seria a seguinte:
Você vai associando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A cada 10 desse aqui, ó, você associa a uma bolinha, por exemplo. Então, cada tracinho representa aqui uma unidade e cada bolinha aqui representaria uma dezena. Então, foi esse agrupamento que foi essa ideia de agrupamento que foi permitindo facilitar a contagem naquela época. Daí temos então o surgimento dos sistemas de numeração. Os três mais conhecidos são o egípcio, o romano e o indo-arábico. Bem, começando aqui pelo sistema de numeração egípcio, eles contavam partindo de grupos de 10 em 10. Justamente o seguinte, existia um símbolo unitário, certo? E ao se juntarem 10 unidades, formava-se uma dezena. E ao se juntarem 10 dezenas, formava-se uma centena. Ao se juntarem 10 centenas, formava-se uma milhar. Ao se juntarem 10 milhares, teríamos aqui 10 mil. E ao se ter 10 dezenas de milhar, teríamos 100 mil. E assim ia se agrupando. A cada grupo de 10, formava-se um novo agrupamento. Então imagina aqui, vamos analisar. Olha só o que nós tínhamos. Unidade, unidade e dezena. Então, quando você olha para cá, o que você observa? Dois U's aqui de cabeça para baixo, digamos assim, e três risquinhos. Cada risquinho você sabe que é uma unidade. Então, aqui você vai ter o quê? Duas dezenas, 20, mais as três unidades, isso aqui são 23 unidades. E nesse sistema de numeração, não se fazia distinção com relação à posição. 23, 23 e 23. Independente da posição dos símbolos, era possível distinguir a quantidade de elementos. Por quê? O símbolo, o agrupamento, fala por si só. Quando você observa aqui esse símbolozinho aqui, de cabeça para baixo, você tem o quê? 10 e 10. Duas dezenas, dois grupos de 10 são 20 unidades. Mais as três unidades unitárias, 23. Então, aqui, ó, três formas de expressar um agrupamento de 23 unidades. Outro exemplo aqui, ó, é a representação do número 999 no sistema egípcio. Olha só, voltando aqui para a tabelinha, ó, 900 são 9 centenas, então tá aqui, ó, 100. É quase que um 9 ao contrário. 999. Então, são 9 unidades. 9 unidades. E aqui, ó. 9 aqui, unidades. 9 aqui são dezenas. E aqui as 9 centenas. Então, como é que se expressava isso aqui antigamente no sistema egípcio? Cada símbolo aqui, ó, representa uma centena. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Está aqui os 900. Depois, teremos quem? Teremos as dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. As 9 dezenas. E, por fim, a gente vai ter as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades, 999. Sendo assim, a gente consegue representar esse número aqui no sistema egípcio. Então, diz aqui, ó, a repetição de símbolos faz os registros ficarem mais longos. Imagine você ter que representar 999 só com os risquinhos. Você pegar esses risquinhos aqui e ir fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar a 999. Fica até difícil de visualizar e mais fácil de se perder a conta numa contagem desse tipo. Até uma contagem que a gente faz, é comum fazer assim: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É tipo a contagem de votos, né?
Aí vai contando 5. Aí 5. Cada quadrinho desse aqui representa 5 unidades. Aqui você consegue visualizar que foram 5, foram 4 grupos de 5, que isso vai te dar aqui as 20 unidades. A adição do sistema egípcio, olha só como é que formava o agrupamento, a adição do sistema egípcio, olha só. 86 mais 47. Na primeira linha aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, as 8 dezenas e as 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. E a gente vai somar, só que aqui, nessa forma egípcia, não existia ainda essa notação de somar como a gente soma hoje. Por exemplo, de somar 87 mais 86 mais 47. E aqui embaixo a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 4 dezenas, 40, e aqui as 7 unidades. O que se faz nesse tipo de soma? A gente vai agrupar. Como eu sei que a cada 10 tracinhos eu formo uma dezena, então isso aqui vai me formar uma dezena. E eu sei que a cada 10 dezenas vai me formar uma centena, certo? Uma centena. Então, formei aqui a centena, certo? Tenho as 2 dezenas que não formaram um grupo de 10, mais essa nova dezena que surgiu das 10 unidades, e sobraram 3 unidades que não chegaram a formar um grupo de 10 unidades. Então aqui eu tenho 133, somando e fazendo os agrupamentos. Prosseguindo agora com o sistema de numeração decimal e os algarismos indo-arábicos. Peraí que faltou. Opa, ainda faltou aqui. Faltou só eu trabalhar aqui o algarismo, o sistema de numeração romano. O sistema de numeração romana chega a ser até mais usual para a gente, ainda é bem utilizado na enumeração de capítulos, de livros, seções de livros. Então, a gente tem aqui que os antigos romanos também possuíam um sistema de numeração formado por 7 símbolos. No nosso sistema de numeração, a gente utiliza os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Só esses algarismos. Os demais números são formados a partir da organização desses elementos pela forma decimal. Já no sistema de numeração romano, a gente tem apenas esses 7 símbolos. 7 símbolos, que é aqui, 1, 5, 10, 50, 100. 100 aqui vai ser os 500 e aqui 1000. Então, aqui tem uma tabelinha, 1, 2, 3, 4, 5, aí 6, 7, 8, 9. Detalhe aqui, o 1, quando ele está à direita, ele vai acrescentar. Imagina aqui, 10. Quando eu coloco para cá, fica valendo 11. Se eu coloco para a esquerda, fica valendo 9. Então, lembre que se a unidade vai ser posta à direita, ele representa um acréscimo. Se a unidade é posta aqui à esquerda, ele representa uma redução. Certo? Então, aqui são os nossos algarismos romanos, uma tabelinha te mostrando todos eles, de 1 a 9, 10 a 90, 100 a 800, 1000 a 1 milhão. Certo? Quando a gente coloca a barrinha aqui, a gente vai ter o 4.000. Porque se eu não colocar a barrinha, eu vou entender que eu estou trabalhando com 4 unidades. Então, a barrinha aqui vai aumentar o número para cada das milhares. Então, exemplo de algarismo romano, ainda em relógios e algo assim. Mas, enfim, o algarismo romano não tem tanta complexidade.
Aqui temos os exemplos de soma de algarismos romanos. Número 8, que é 5 unidades mais 3 unidades, onde o 8 é representado aqui por 5 mais 3. No entanto, para a gente representar, por exemplo, 9, ao invés de utilizar 5, o símbolo 5V com 4 unidades, a gente escreve o IX, ou seja, como eu falei anteriormente, o I colocado à esquerda, ele reduz uma unidade. Da mesma forma, quando a gente utiliza a dezena à esquerda, retira 10 unidades. Então, aqui o XL é o 50 menos 10 unidades. E o XC é o 100 menos 10 unidades. Então, retira-se 10 unidades quando está à esquerda, no caso do X, né, 10 unidades, e acrescenta-se quando está à direita. Pois bem, vamos agora sim entrar aqui no sistema de numeração decimal, que são os algarismos indo-arábicos. E esse é o sistema de numeração que nós utilizamos até hoje. E ele foi se aperfeiçoando com o tempo, né? E ele é o mais vantajoso, mais simples, que nesse caso a gente utiliza apenas os símbolos de 0 a 9, né? Onde o 0 ele indica a ausência de qualquer coisa. Então, quem vai quantificar é do 1 ao 9. Então, a partir do 9, você observa aqui o próximo algarismo aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O próximo algarismo é a junção de quem? Do 1 e do 0, 10. O próximo é o 1 duas vezes. O próximo é o 1 e o 2, 12, 13. Então, você observa que esses algarismos eles vão se repetindo, ou seja, a forma com que eles se agrupam vão representar outras quantidades. Bem, as quantidades de 1 a 9 têm símbolos diferentes para representá-las. O sistema ele é decimal, ou seja, de base 10, porque nós agrupamos eles de 10 em 10. Então, observa aqui nessa tabelinha. 10 unidades representa uma dezena, 10 dezenas representa uma centena, 10 centenas representa aqui uma unidade de milhar, 10 unidades de milhar, uma dezena de milhar, 10 dezenas de milhar, uma centena de milhar. E as 10 centenas de milhar representam uma unidade de milhão e assim por diante. A cada agrupamento de 10, a gente vai formar um novo agrupamento. Então, prosseguindo, temos que o símbolo zero, que o zero ele representa a ausência de unidades, de dezenas ou de centenas. Por que ele diz isso? Imagina que você tem aqui o número 1000, ou seja, você não tem nenhuma dezena aqui, nenhuma unidade, zero unidades, zero dezenas, zero centenas. Ou seja, o agrupamento aqui, ele forma 1000 unidades, se chama um agrupamento completo. Um agrupamento completo. Então, com somente 10 símbolos ou algarismos, é possível registrar todos os números, pois o mesmo algarismo ele assume valores diferentes de acordo com a posição na escrita do número. Ou seja, esse sistema de numeração decimal ele tem valores de acordo com a sua posição, ou seja, ele é posicional. E o zero ele foi a grande sacada aqui para representar os números. Nesse caso, sem um símbolo para indicar a ausência do agrupamento em determinada posição, fica difícil registrar feitos com os mesmos algarismos, como 23, 203, 2003, 230. Ou seja, aqui eu tenho 3 unidades, aqui no 23, 3 unidades, 2 dezenas. Aqui no 203 eu vou ter 3. Aqui eu vou ter 3 unidades, 0 dezenas e 2 centenas. Aqui no 2003 eu vou ter 3 unidades, 0 dezenas, 0 centenas e 2 unidades de milhar. Já aqui no número 230, eu vou ter 0 unidades, 3 dezenas e 2 centenas de milhar.
certo? Observa que, mudando a posição, muda o número. Aqui o 2 ele é dezena, aqui ele é centena, aqui ele é unidade de milhar. E aqui ele continua sendo centena. Então, de acordo com a posição que o número ocupa, ele vai ter um novo quantitativo. Como no exemplo aqui, ó, 7.046. 6 corresponde a uma unidade. 6, ó, valor 6. 4 aqui, ele vale 4 dezenas, ou 40. O 0 indica aqui que nessa posição não há centenas, são 0 centenas. E o 7 são 7 unidades de milhar, cujo valor é 7.000. Só recapitulando, o 6 ele tem o valor próprio de 6 unidades. 4 tem o valor de 40 unidades, ou 4 dezenas. 0 indica que não há centenas, ele indica a ausência. E o 7, 7.000 ou 7 milhares, 7 unidades de milhar. Número 555. Quando você analisa o número 555, você observa que os algarismos são idênticos, 5, 5 e 5. Só que, de acordo com a posição de cada algarismo, ele vai ter um valor diferenciado. Analisando sempre da esquerda para a direita, vou ter unidade, dezena e centena. Da esquerda para a direita. 5 unidades, valor 5. 5 dezenas, de valor 50. 5 centenas, de valor 500. Já aqui no número 15.648, como é que ele vai se comportar? 8 unidades. 8 unidades. 40 são 4 dezenas. 600 são 6 centenas. 5.000 são 5 unidades de milhar. E 10.000 é uma dezena de milhar. Que uma dezena de milhar. Tranquilidade? Ou seja, cada posição à esquerda vale 10 vezes a posição imediatamente. Sistema de numeração em que a posição do algarismo altera seu valor são chamados sistemas posicionais. Bem, sistema é leitura e escrita de números no sistema de numeração decimal. Importantíssimo. Por quê? É preciso saber ler e escrever os números corretamente para não ter dificuldade na vida prática. Então, toda informação que você lê, seja em jornal, revista, outdoor, vai ter uma numeração. E essa numeração, ela não fala por si só, ela fala dentro de um contexto. Ou seja, ela está representando alguma coisa dentro daquela realidade. Por exemplo, quando você olha um cheque, 13.800,00, ou seja, R$ 13.800. Ou seja, essa numeração aqui, esse número, ele está indicando um determinado valor monetário. Esse valor monetário ele é escrito por extenso, certo? O cheque ele tem uma numeração, essa numeração ela é identificação do cheque. Tem aqui números que indicam o comprovante, banco e agência, o número da conta, número do cheque. Então tem muito número e cada número tem uma função, assim, está indicando alguma coisa. Num jornal, você vê que há aqui como manchete que a arrecadação é de 3.500.000. Ou seja, quando o valor é monetário, ele vem associado aqui, ó, com quem? Com o cifrão de dinheiro aqui, ó, esse R cifrão. E no final das contas vem uma vírgula seguida de 2 zeros, que são aqui os chamados centavos de reais, que é a nossa moeda. Então, 3.500.000, número redondo, não tem parte fracionária, não tem centavos. Então, quando a gente vê aqui essa informação, que segundo dados do IBGE, em certo momento do ano de 2010, a população brasileira é de, aí olha o número grandão aqui, ó, 190.732.624. Só que você não vai ler dessa forma, você vai ler
190.782.694 habitantes, certo? Bem, então um número desse aqui, ó, ele está dividido aqui, está agrupado em ordem e classe. Um número com 9 algarismos, como é o caso desse, partindo da direita para a esquerda, cada algarismo corresponde a uma ordem. A gente sempre analisa, ó, da esquerda para a direita. Note também que separamos algarismos da direita para a esquerda em grupos de 3 ordens. Nesse caso, forma uma classe. Então, ele está da seguinte forma. Vamos analisar aqui. A gente sempre vai analisar aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, a cada grupo de 3 forma o quê, ó? Uma classe, certo? Olha só, esse número tem 9 algarismos, partindo da direita para a esquerda. Cada algarismo corresponde a uma ordem, ou seja, a ordem que ele se posiciona aqui, ó. 4 está aqui, ele está na ordem das unidades. 9 na ordem das dezenas, 6 na ordem das dezenas. Então, cada algarismo analisado individualmente, ele ocupa uma ordem. Agora, quando você analisa aqui de 3 em 3, ele está formando uma classe. Ou seja, é só assim, você sozinho, você ocupa uma posição, você está em algum lugar ocupando uma posição. Ou seja, essa posição indica a ordem que você está. Agora, quando você se agrupa com mais pessoas, você vai estar formando aqui uma classe, um grupo, um agrupamento. Ou seja, aqui na sala de aula você forma uma classe. Em toda classe há mais de um elemento. Só que no sistema de numeração decimal, as classes elas são formadas por 3 ordens, cada grupo de 3 ordens. Então, a primeira classe que a gente tem é a classe das unidades simples, a segunda a classe das milhares e a terceira é a classe dos milhões. Como dito anteriormente, a cada grupo de 3 ordens, a gente vai ter uma classe. Nessa primeira classe, que é a classe das unidades simples, a gente tem aqui o número 4 na ordem das unidades, o número 9 na ordem das dezenas e o número 6 na ordem das centenas. Então, aqui eu tenho 694 unidades. Imagina que isso aqui é pedrinhas. Então, eu tenho 694 pedrinhas. As pedrinhas são contadas de uma a uma. E a numeração que corresponde a esse quantitativo de pedrinhas é de 694 unidades. E eu sei que a partir do momento que eu chego em 10 unidades, eu jogo um agrupamento de centena. Então, aqui eu tenho 694 unidades. 4 unidades, 9 dezenas e 6 centenas. Formei aqui a classe das unidades simples. Bem, a partir do momento que você forma um agrupamento de 10 centenas, você aumenta, você corre mais uma ordem para a esquerda. E essa ordem seguinte já não vai mais estar na ordem das unidades simples, já vai estar na ordem de unidades de milhar. Olha, unidades de milhar. Quando você formar 10 unidades de milhar, você sobe para a ordem das dezenas de milhar. 10 unidades de milhar forma as dezenas de milhar. E quando você formar as 10 dezenas de milhar, você sobe para a ordem das centenas de milhar. E esses 3 elementos aqui, eles formam as classes dos milhares. E quando você formar um agrupamento de 10 centenas de milhar, sobe uma classe, certo? Sobe uma ordem para uma nova classe. Então, o algarismo que vier para cá, ele vai estar na ordem das unidades de milhão. Quando você forma 10 unidades de milhão, sobe para a ordem das dezenas de milhão. E quando agrupar 10 dezenas de milhão, sobe para a ordem das centenas de milhão. Então, sempre a cada 10 elementos, o número ele vai formar uma nova ordem. E a partir do terceiro algarismo, já passa a formar uma nova classe. Então, as ordens são sempre assim: unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Só que, de acordo com a classe, você vai ter unidade simples, unidade de milhar, unidade de milhão, dependendo da
classe onde o número estiver posicionado, certo? Então, à esquerda da classe dos milhões vem a classe dos bilhões, depois dela a classe dos trilhões, quatrilhões e assim por diante. Ou seja, isso aí é um agrupamento que nunca vai ter fim. Aqui uma observação com relação a quantitativo em dinheiro, que a gente sempre vai ter que indicar aqui, ó, o R cifrão e vírgula, seguido de dois zerinhos indicando os centavos, certo? E nas quantidades em dinheiro, né, devemos separar as classes por pontinho. Unidades, certo? Unidade milhar, como está aqui, ó. Das unidades simples, unidades de milhar e unidade de milhão. Unidade simples, unidade de milhar e unidade de milhão. Certinho. História dos numerais indoráveis. Aqui é uma parte mais histórica, né? Uma parte para suprir a curiosidade, que o número 1, só para te dizer, ó, esses números que você conhece aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, esses algarismos, digo aqui o zero, eles não surgiram dessa forma. Surgiram aqui, ó, lá no século VI, pelos indianos, era representado dessa forma. O 6 era dessa forma, o 9 já tinha uma tendência a ser 9. Então, com o passar do tempo, século X, na Árabe Oriental, já houve uma mudança na representação. No século X, os europeus tinham essa representação. Século XV, na Árabe Oriental, tinha essa representação. Até temos aqui no século XV, os europeus, essa é a representação que nós carregamos praticamente até hoje, certo? Então, houve evolução com o passar do tempo. Mas por que a nomenclatura indo-arábico? Por quê? Indo, porque veio do povo indiano, e arábico, porque foram os árabes que aperfeiçoaram e ajudaram aí na divulgação desse nome. A palavra algarismo veio por conta de um matemático árabe, né, o Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, algo assim. Então, por conta dele, veio a palavra algarismo. E aqui, para finalizar, né, matemática, que é uma grande criação da humanidade. A matemática não é criação de uma pessoa em si, de um matemático que foi fundando. Isso é uma construção social. Com o passar do tempo e das necessidades da sociedade, que foram se organizando as ideias, ou seja, o conhecimento matemático vai sendo construído pela humanidade ao longo de milênios. Não há um protagonista nessa história. O protagonista é a sociedade em si, a maneira como a sociedade se organiza e vai tendo suas necessidades. Por isso diz que a matemática é construída por tentativas, erros e acertos, ou seja, a matemática ainda está em construção. Pois bem, essa aulinha aqui era só para esclarecer aí o sistema de numeração decimal, o sistema egípcio, o romano e o sistema indo-arábico, o sistema de notação decimal, que a gente aprende aí a fazer a leitura. Posteriormente teremos aí umas atividades que serão repassadas para vocês. Então, por aqui vamos finalizando.